Olá, eu sou o professor Enoque, do Centro Universitário FASEX, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e esta é uma aula de Direito Penal 4. É a nossa segunda aula. Na primeira aula eu expliquei que o motivo dessas videoaulas se dá em função da suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do coronavírus, e nós estamos então disponibilizando por meios virtuais as nossas aulas para os alunos, para que eles não sofram descontinuidade da matéria lecionada. E então nossa aula é uma continuidade daquilo que estava sendo ofertado, estava sendo ministrado presencialmente. E na primeira aula eu fiz um resumo da Direito Penal 4, falando que é a segunda parte do estudo dos crimes em espécie. Começamos então com os crimes contra a dignidade sexual, artigo 213 do Código Penal em diante, que fala sobre os crimes praticados contra a dignidade sexual da pessoa humana. Depois falamos sobre os crimes contra a família, né, numa forma bem abrangente, e mais especificamente falamos sobre os crimes contra o casamento, a instituição do casamento. Ainda dentro desse mesmo título, desse mesmo conjunto de crimes contra a família, temos os crimes contra o estado de filiação. São aquele cuidado que o Estado tem de preservar o direito que a pessoa tem, que cada ser humano tem, de saber quem são seus pais, de onde ele veio, suas origens, enfim. E aí o Estado cria figuras para proteger a veracidade dos papéis, a documentação correta. Então, dentro desse grupo de crimes, nós vimos aquele do artigo 241, também foi estudado em sala de aula, que é o registro de um nascimento inexistente. Então, estudamos esse crime com os nossos alunos em sala de aula, falamos sobre ele, o que significa quando a pessoa registra um nascimento que não ocorreu, ou de uma criança que tenha nascido morta, né, um natimorto, nasceu morto, e a pessoa então ali, para tirar alguma vantagem, enfim, para garantir direitos sucessórios, registra como se a criança tivesse nascida com vida e em seguida falecido, né, que seria o neonato que morre. Então nasce e morre. E isso é crime, obviamente. Então estudamos esse artigo 241 em sala de aula. Estudamos em seguida também o chamado parto suposto ou supressão, alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, que é aquela situação, o artigo 242 é um outro crime, quando a pessoa registra como seu filho de outra pessoa. Isso acontece muito naquela situação já bastante conhecida da adoção à brasileira. Então uma pessoa, uma mulher grávida, promete que dá o filho a uma amiga para que ela crie, e essa amiga então, ao invés de entrar pelos meios legais da adoção, enfim, ela registra como se o filho fosse dela. Isso também é um tipo de crime. Então, esse crime do artigo 242 nós também abordamos em sala de aula, conversamos com os nossos alunos, explicamos, falamos de todas as situações envolvendo esse crime, e tínhamos então parado no crime do artigo 243, que é a sonegação do estado de filiação. Seria esse o delito que nós estudaríamos em sala de aula, e quando as aulas então foram suspensas por causa da pandemia. Bom, o artigo 243 tem a seguinte redação: deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe
a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, que crime é esse? Bom, há tempos atrás existia nas Santas Casas de Misericórdia chamada Roda de Expostos. Temos aqui uma figura que retrata isso. A Roda dos Expostos era um mecanismo de madeira fixado na verdade uma janela giratória em que permitia que uma jovem, uma mulher, uma moça que fosse, por exemplo, desonrada na época, né, nós estamos falando isso meados do século passado, início do século passado. Então isso era muito constrangedor, era muito ruim para a família, às vezes os pais expulsavam essa jovem de casa e ela não tinha como criar esse filho, estava ali relegada a uma vida de penúria. E ela então, o que fazia? Pegava essa criança e colocava nessa roda, nessa janela giratória, girava, tocava uma campainha e sumia pela rua. Então as freiras, né, que cuidavam das Santas Casas de Misericórdia pegavam essas crianças expostas e as criavam. Então isso era o mecanismo existente. Qual é o crime então? Isso era crime? Não, não era crime. Era uma forma até de pedir uma ajuda social. Hoje uma pessoa pode, assim, digamos, pegar uma mãe num desespero, pegar uma criança, levar para um lugar, para um abrigo, um asilo, um lugar, uma ONG, um lugar que elas imagine que a criança vai ser amparada, ela não vai sofrer nenhum risco, deixar essa criancinha lá, recém-nascida, coberta, protegida, deixando o nome, deixando filho de quem é, enfim, e sair pedindo ajuda a alguém, que alguém cuide dessa criança. Bom, numa situação dessa, nós não temos uma previsão legal, como sendo em regra nós não temos, né? Em tese não temos, não seria um crime. Qual é o crime, então, desse artigo? Qual é o crime aqui desse delito? Qual é a conduta? Primeiro, deixar, a ideia é abandonar, desamparar, entregar. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, né? Então, asilo de expostos não existe mais, mas enfim, numa creche, num lugar, num orfanato, deixar a porta de uma instituição acobertada, cuidada, amparada, e enfim. Mas, por outro lado, deixar um filho próprio ou alheio. Mas veja só o que diz o artigo: ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Então existe aqui um elemento subjetivo, uma intenção, um dolo voltado para ocultar, prejudicar, fazer com que essa criança perca determinados direitos. Aí é onde está o crime. Oculta-se a origem daquela criança ou atribui uma outra origem a ela, de forma que isso prejudique a criança, por exemplo, de herdar uma fortuna, de herdar bens de família, de ter um nome, de vincular, enfim. Há uma intenção específica nisso. Aí está o crime. Quanto a criança, ela pode ser filho
de quem fez isso ou um filho alheio, alguém, um tio, alguém, um parente que faça isso com uma criança com esse propósito. Então não precisa ser os próprios pais a fazer isso, a mãe, o pai a fazer isso. Pode ser qualquer pessoa fazendo isso com o filho de outrem. Também essa mesma situação se aplica a um incapaz, ao abandono nesse sentido de qualquer pessoa incapacitada que esteja aos cuidados daquela pessoa, daquele agente. Ele vai lá e abandona essa pessoa, omitindo, ocultando o estado civil dessa pessoa para prejudicar o seu direito. Nesse sentido, então, nós temos a figura do artigo 243. Veja que não é um abandono no sentido de deixar a criança ao relento, deixá-la para morrer, deixá-la num lugar perigoso, ao ermo, deserto, sem a possibilidade dessa criança ser cuidada, ser tratada, colocando a criança em risco. Nesse caso, nós teríamos aí dois outros crimes. Poderia ser o abandono de incapaz, que é o artigo 133, crime contra a pessoa humana, ou então a exposição ou abandono de recém-nascido, que é o artigo 134. Então, quando uma mãe joga uma criança, deixa uma criança no lixo, abandona no meio do mato, num terreno baldio, aí o crime aqui é mais sério, é outro crime, não é aquele de deixar num lugar onde a criança vai ser amparada. Entretanto, repito, precisa haver a intenção dolosa, intencional, né? A intenção, estou sendo repetitivo, mas a intenção, o dolo, o elemento intencional de prejudicar o direito daquela criança, ocultando-lhe então a filiação ou atribuindo a ela outra filiação. Então, era isso acerca deste crime, de forma muito resumida. Nosso objetivo é que nossas videoaulas não se prolonguem. Essa já ficou um pouquinho maior do que a primeira, mas enfim, que você possa então se aprofundar, estudar um pouco mais, ler um pouco mais acerca desse assunto, que é bastante interessante. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre os crimes contra a incolumidade pública. O que é isso? Quais são esses delitos? Até a próxima aula.